muito prazer que a gente vai receber a nossa pedagoga e doutoranda em Educação para a Paz, que vai fazer uma palestra que vocês vão adorar, bater um papo com vocês sobre caminhos para a paz. Zilpa, a casa é sua. Zilpa Lopes, galera. Muito obrigado pela aceite. Fica à vontade, tá bom? Olá, pessoas queridas, boa noite. É maravilhoso porque quando a gente trabalha para o bem do próximo, as coisas se revelam, né? As coisas ficam bonitas, as coisas se engrandecem. E aí cada um vai despertando o que se tem de melhor no coração. É por isso que chama Projeto Sol, né? Aquilo que ilumina e aquilo que abraça a todos nós. Então, estou muito contente, agradeço o Paul, e eu gostaria de convidar a todos e a todas para fechar os olhos um pouquinho e a gente poder, nesses primeiros segundinhos, entrar em contato com o nosso interior. Então, eu vou pedir a vocês para fazerem uma respiração assim bem profunda e soltar o ar. Descruzar as pernas, soltar um pouco os braços, soltar assim, não ficar tão preso às bolsas, né? E vamos inspirar e expirar, soltando esse ar e sentindo um pouco como você está hoje nessa noite. Nós já acordamos bem cedo, já tivemos um dia longo, com muitas tarefas para executar. Tantas coisas já aconteceram nesse dia, não é? Então, como que eu estou agora? Nesse momento presente. Como que eu me sinto? Tem alguma dor no meu corpo que me incomoda? Eu estou sentindo alguma tensão em determinada parte ou partes do meu corpo? Inspira, solta o ar, tenta desacelerar a mente. Isso. Então agora a gente vai voltando, abrindo os olhos lentamente, voltando aqui para o momento presente. Quando a gente faz essas pequenas práticas, nós voltamos para o nosso corpo. E o nosso corpo, ele não mente. Ele não mente para aquilo que ele quer nos dizer, para aquilo que ele quer nos apontar, já colocando ali sobre o meu tema, sobre uma paz, sobre uma ação para essa paz. Porque eu não vou tratar aqui da paz no sentido religioso, não vou trazer Jesus, nem qualquer outra ser, né, nesse sentido que prega. Eu vou trazer um pensamento de uma paz científica também, estudada, mas que tem todo um olhar para a questão de uma espiritualidade que nós precisamos estar buscando para nós alcançarmos essa paz que é construída continuadamente. E aí eu gostaria de fazer uma outra dinâmica, convidar para vocês pensarem numa qualidade que vocês têm, ou uma característica que vocês carregam, que vocês têm certeza que poderia contribuir para a paz no mundo. Pode pensar? O que eu tenho em mim que eu acho que é bacana, que é uma qualidade, que pode contribuir se alguém me pedir para ajudar a paz no mundo? E aonde será que está esse mundo, né? Será que é só lá onde está havendo todas essas guerras, infelizmente, novamente? Pensaram?
Então pode compartilhar rapidamente aí com uma pessoa do lado e falar qual é essa qualidade que você pensou. Isso. Alguém poderia me falar assim, 3 pessoas, você, por favor. Então ela falou que a qualidade dela é ser otimista. E ela disse que ela é otimista porque ela pensa que tudo tem solução nessa vida. Você, por favor. Eu sou cantora há 40 anos. Que maravilha. E a música transforma muitas cabeças. Então, seu talento com a música, né? Mais alguma outra pessoa gostaria de falar? Senhora? Ela coincidiu, eu e ele aqui. Bondade. Bondade. Ninguém é ninguém. Maravilha. A gente mesmo. Muito bom. O senhor? Obrigada. O senhor? Gentileza, que linda essa qualidade. Olha aqui do lado de cá, ninguém? Eu acho delicadeza. Delicadeza, que linda. Outra pessoa. A senhora? Um sorriso, alegria. Caráter altruísta. Isso, ter muito caráter. Quando tem conflito, eu penso em dialogar para chegar no... Nossa, que maravilha. Ela trouxe uma coisa tão importante que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão do conflito. E aí a senhora, a última? Solidariedade. Então, gente... Pois não. Humildade. Muito obrigada a vocês que falaram, tá, gente? Fiquei muito feliz. Então, olha bem. São palavras, mas que não são só palavras. São palavras que entram em ação. Então, veja bem, se cada um que falou aqui para o seu colega, para a sua colega, essa qualidade e outros que se expressaram, se a gente colocar isso em ação, nós vamos estar caminhando para caminhos da paz. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já tem essa caminhada, esse olhar para ser assim, solidário, poder sorrir, ter uma bondade no coração. É diferente de ser bonzinho, né? Ser bonzinho o tempo todo não é bem por aí, mas isso daria uma outra palestra. Isso aí nós não vamos entrar hoje não. A fraternidade, a gentileza, a delicadeza no trato, isso tudo leva a caminhos para a paz. Eu agora vou passar aqui. Olha, gente, eu estou estreando isso aqui. Aqui, né, João? Hã? Então tá, olha. Então eu já fiz aqui as 2 dinâmicas de vocês pararem, de perguntarem um pouquinho sobre as qualidades. Então, essas características que vocês colocaram podem ser aperfeiçoadas e pegar os que os colegas falaram também para, se eu não sou uma pessoa muito solidária, então eu aumentar a minha solidariedade, né, com quem está precisando e também sempre comigo mesmo, tá bom? Olha, eu vou fazer aqui, falar um pouquinho sobre mim rapidamente, né? O povo já falou, eu sou a Zilpa, eu sou de Juiz de Fora, eu fui criada e nascida no bairro Vitorino Braga, onde meus pais, né, minha mãe ainda é viva, minha mãe tem 97 anos, e está lá uma italianinha muito danada, né? Tem Alzheimer, mas assim, ela, nos momentos de lucidez dela, ela, igual segunda-feira, ela fez 97 anos. Aí ela pôs a mãozinha assim e falou, muito obrigada a vocês, minhas filhas, né? Nós somos 3. Sem vocês eu não estaria aqui. Então, quer dizer, ela tem esses momentos, né? Hoje eu não moro lá mais, eu moro no bairro São Mateus, mas eu sempre vivi minha vida ali naquela região. Estudei em escolas públicas, em colégios estaduais, primário e tal, toda essa minha fase. E depois eu fui para a Federal, passei para fazer pedagogia e outras coisas. Então, eu fui uma menina que eu tive muitas dificuldades na escola. Muitas dificuldades. Eu tive poucos recursos que pudessem me atender naquela época. Mas um dia, mais ou menos, quando eu estava por volta de 16, 17 anos, na faculdade, eu olhei para aquele mundo acadêmico e falei para mim mesma, a minha única saída, a minha única salvação é estudar. Eu não tenho outro caminho, né? Porque a vida já era muito difícil.
Recurso zero. Meu pai trabalhando para criar 5 filhos, né? E, né, a gente sabe como que é isso. Mas aí eu resolvi. E até hoje eu invisto na minha formação acadêmica. Mas não só aquele academicismo chato, sabe? Daquela coisa que a pessoa, né? Eu sou doutora, eu sou a fulana. Mas um estudo que ele me proporciona um engrandecimento, um crescimento e que eu possa levar alguma coisa para o outro. E aí, depois que eu me formei em pedagogia e tal, a vida foi caminhando. Fui professora há muitos anos aqui no município de Juiz de Fora, dando aula para crianças durante muitos anos, né? Tanto pouco no estado e depois no município. Depois eu fui para o EJA, dei aula de educação de jovens e adultos, que eu amava. E, paralelamente, Deus foi me levando, a vida foi me levando para curso superior. Então, eu ficava assim, né, admirada com a minha caminhada, com a minha trajetória, de estar sempre investindo, porque eu nunca desisti da vida. Desafios na minha vida teve e sempre tem, mas eu nunca desisto, porque viver é muito bom. O meu pai faleceu com 99 anos. E ele falava assim para mim: Zilpa, viver é uma delícia, minha filha. Olha, mesmo com todo o cansaço da vida. Então, como é que eu, filha desses dois pais, vou desistir, né? Vou falar que viver não é bom, mesmo diante de todas as dificuldades. Nós precisamos ir firmes até o fim. Então, essa aí sou eu. E aí, como eu sempre fui muito sonhadora, com 12 anos de idade, quando eu vi um avião passando assim no céu, lá no Vitorino, lá na minha casinha, lá embaixo, eu, menina, falava assim: um dia eu vou andar de avião. Aí todo mundo: você é doida, nós não temos nem o que comer. Ô mãe, essa menina é a Zilpa vive no mundo da lua. Mal sabia eles que eu escrevia meus sonhos, né? E aí, depois de muitos anos, eu realizei, né, vários sonhos, e um deles foi de andar de avião, né? E também sonhava em sair do país, porque eu sempre tive muita vontade de conhecer outras culturas. Bom, então aí, numa dessas viagens, vou resumir porque é muito longa as histórias, eu resolvi voltar a estudar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu resolvi voltar a estudar, depois já de ter feito especializações, mestrado e tudo. Eu sempre tive um sonho de fazer um doutorado. Não pude fazer porque as condições não me permitiram. Então, mais ou menos 2019, 2020, com a pandemia, eu não estava no Brasil, eu estava em Portugal. Eu chutei o pau da barraca e resolvi sair do país. Então eu fui para lá experimentar umas novas realidades, veio a pandemia e eu resolvi voltar a estudar. E quando eu vi uma universidade na Espanha, escrito que tinha um curso de educação para a paz, eu fiquei alucinada. Eu fiquei apaixonada com a temática. E aí eu consegui entrar nessa instituição na qual eu estou até hoje. Esse ano eu espero que eu consiga finalizar a pesquisa, né? E estou já no final. Esses nomes dessas pessoas aí são os autores que eu converso, né? Alguns que eu estudo para poder estar falando aqui para vocês hoje. Então, o que eu vou falar, que eu estou falando, eu não tiro somente da minha cabeça, né? A gente tira do que a gente lê, a gente dialoga e como que a gente leva isso para a vida. Então, esse aqui, olha... Não, peraí. Ô, João, como é que é mesmo a luzinha? O primeiro. O botão não. Hã? O primeiro botão. Não estou sabendo, não. Tá? Não, o primeiro. O primeiro está passando tudo. Não, a luzinha está ao contrário. Ah! Seu corpo. Ah, tá vendo? Não estou acostumada.
Olha, Paulo Freire, acredito que vocês conheçam, que é um educador brasileiro maravilhoso, né? E o Paulo Freire, ele fala uma coisa maravilhosa, né? Que a gente primeiro precisa ler o mundo, a leitura do mundo, para ter a leitura da palavra. Então, Paulo Freire é daquela sapiência, né? Aquele homem maravilhoso, né? Tão doce, tão consciente da vida. Então, a gente precisa ler o mundo para depois a gente falar a palavra, a nossa palavra. Esse outro aqui, esse aqui, ó, o João Galton, é o que a gente mais estuda lá na universidade, que traz sobre os estudos da paz. Então, todas as referências que a gente trabalha vêm desse autor que morreu ano passado em fevereiro. Ele era norueguês, da Noruega. Então, ele, diante do final da Segunda Guerra Mundial, começou a estudar por que, né, o que é paz. Então, eu faço essa pergunta para vocês. Gente, o que é paz para vocês? Tranquilidade, o que mais? Ausência de conflitos. Senso de? Ausência de Ausência de conflito. Você está estudando, hein? Mais ou menos. Mais alguém? Então, quando a gente fala que é paz, todo mundo pensa assim. limpo, né? Você não ter aquela preocupação excessiva com dinheiro, com conta, com sei. consciência Estresse. limpa. Consciência limpa. Isso. Deitar no travesseiro e saber que você A gente... faz dias com as coisas. Entendi. Muito bem. A gente só não pode confundir paz com passividade. De ser uma pessoa passiva. Não, tá tudo bem, né? Aquela coisa. É diferente. Paz é movimento. Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que paz não é ausência de conflito. Isso. É você saber lidar com Isso. Muito bem, muito obrigada. Então, esses autores trazem essas ideias. Olha, a gente tem aqui o professor Leonardo Boff, né, também brasileiro, o Ayrton Krenak, o nosso querido Ayrton Krenak, que é o nosso primeiro, né, índio do povo originário, que hoje está na Academia Brasileira de Letras. Esse Marcelo Guimarães também é brasileiro, foi um padre, já faleceu, mas foi um dos grandes pioneiros dos estudos da paz, tá? Esse último aqui, o Salles Filhos, é um professor meu aqui no Brasil, mora no Paraná, é uma pessoa muito maravilhosa. Então, são com esses aí que trabalham em casa, os livros desse pessoal tá lá, né, que a gente fica lendo. O meu objetivo com vocês, então, é dialogar esses conhecimentos, né, sobre a cultura de paz, tendo como referência os estudos... Pera lá. Amigo, eu estou enrolada com isso aqui. Eu voltar? É o do meio? Eu do meio. Tá, obrigada. Para a gente construir uma cultura de paz. Em 1999, a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, lançou o conceito de cultura. Então, todos nós aqui temos uma cultura. Por quê? O que é o sentido da cultura? Eu não sou uma pessoa culta não, porque eu leio pouco. Eu não viajei muito, então eu não sou culta. A cultura é a nossa identidade, são os nossos valores, a música que a gente gosta, aquilo que a gente gosta de comer. Então, nós, os brasileiros, nós temos a nossa cultura brasileira. Se a gente vai lá para Portugal, os portugueses têm lá a cultura deles e modos de vida. Mas a gente não precisa ir tão longe para falar de cultura. A gente fala de cultura da nossa casa, a cultura da nossa família, a cultura da outra família. Então, imagina, né? Eu nasci lá no Vitorino. Quando eu fui para a escola, o que aconteceu? A gente interage com outras culturas. Aí aquela amiguinha nossa que gosta de comer isso, mas eu não gosto disso. Aí a gente começa a comparar.
Ah, mas você gosta disso, eu não gosto. Ah, mas eu gosto, eu viajei, mas você não viaja. Então, esse mundo é um mundo de troca. E aí, nessa inter-relação nossa, a gente se depara com os conflitos, que é extremamente natural. Tá bom? Então, aqui, os caminhos para a paz. Eu coloquei aquela pessoa ali, que às vezes a gente tem tantos caminhos, né? Meu Deus, para qual que eu vou? Quais são as minhas escolhas atualmente? Então, a gente deve, assim, parar um pouco, porque a nossa vida é feita de escolhas. Então, que caminhos que eu vou tomar nesse momento da minha vida? No que eu posso hoje? No que eu tenho condições? E aí a gente toma aquela decisão e vai seguindo pela vida da melhor forma. Então, aqui, os caminhos segundo os estudos para a paz, eu coloquei aqui, chamei de caminhos, mas normalmente eu chamo de dimensões. Então, nós temos 3 caminhos ou 3 dimensões. A paz intrapessoal, que é a paz interior com perspectivas individuais. A paz interpessoal, que é a paz social, relacional e ativa. E a paz, que eu dei o nome de paz planetária, muitos autores dão o nome de ambiental, ecológica, é a nossa relação junto com a natureza. Porque, gente, a natureza, ela não precisa da gente para existir. A natureza não, nós é que precisamos do planeta Terra para viver, não é? E nós estamos de bonito e ficamos destruindo o nosso habitat comum. Então aqui, pessoas maravilhosas, olha só, eu preciso me conhecer, né? Passar a entender um pouco mais quem sou eu. Então essa paz dentro de mim, ela acontece por meio das minhas transformações pessoais. O que eu posso fazer hoje por mim da melhor forma? Quando eu pedi para vocês pararem, para respirarem, para sentir, o corpo, ele entra nessa jogada aí. Eu não tenho como ficar ausente do meu corpo para eu fazer as minhas escolhas e prosseguir. É o corpo que diz, não é a cabeça. É o corpo. Então, como eu estou me sentindo aqui agora? O que a Zilva está falando está me fazendo algum sentido? A gente sente no corpo. Se está gostando, se não está, se está me dando sono. Não é? O corpo está dizendo. A paz interpessoal, aí é que vem aquilo que eu falei das nossas relações com os outros. A gente deve estar aqui talvez em torno de umas 90 pessoas, né? Creio eu. Então, veja bem, essa paz, que é a paz muito, muito importante, não desprezando essa, porque uma soma na outra, ó, por isso que a setinha uma está circulando na outra. Ela acontece em correspondência com as nossas relações sociais, mediada pela convivência em meio aos conflitos. Então a pessoa vira e fala assim, paz para mim, ai, não quero ter conflito nenhum na vida. Não tem jeito. O conflito, ele é natural a nós, as nossas relações humanas. E ainda temos conflito conosco mesmo, né? Sim. Não é mesmo? E como, né? A gente quer uma coisa, não pode, e eu estou nervosa, eu estou ansiosa, quero diminuir essa ansiedade, não sei como, e a cabeça vem, fica pregando, estou conseguindo dormir, estou tendo insônia, olha só, a quantidade de conflito. Então, o conflito, ele é para ser trabalhado, cuidado, de maneira pacífica, e numa perspectiva positiva. Aí é que está a coisa. Porque nós vivemos, infelizmente, mas isso vai acabar. Espero que eu consiga ver isso enquanto eu estiver viva. Numa cultura de violência.
A sociedade, ela se pauta numa cultura de violência. Achamos que tudo se resolve no soco, na violência, no grito. Por quê? Porque outros tipos de soluções de conflito dão trabalho. Dão trabalho. Preciso do diálogo. Eu preciso respirar 2, 3 vezes para de repente não bater num filho. A paciência. A paciência. Isso dá trabalho. Porque nós podemos, entre aspas, resolver um conflito, como acontece na maioria dos casos, pela violência, porém, aquilo é uma imposição. Eu não sei se a pessoa irá aprender com a solução daquela questão. E posso usar do medo para resolver o conflito. Se você não fizer isso, né? Vai ter essa consequência. Então joga culpa, vitimização, e aí o ser humano não evolui. Ele continua ali, no mesmo lugar. E nós não podemos desperdiçar a nossa encarnação. Nós não podemos desperdiçar essa vida achando que nós vamos viver ad eterno. O corpo carnal terá um fim. Então nós precisamos pensar, né, e agir e sentir de uma outra maneira. Tá bem? Então, como eu resolvo os conflitos é que vai estar estabelecendo a cultura de paz. Então, veja bem, esse projeto aqui, o qual, né, a gente agradece demais ao povo, a ideia e todos os colaboradores de hoje. Esse grupo aqui, gente, é uma cultura de paz. Entende? É um fomento. Olha que coisa maravilhosa, toda segunda-feira, há 6 anos, né, povo? 6 anos e meio acontece esse encontro aqui. Vocês são pessoas maravilhosas. Pode bater uma salva de palmas para vocês. E isso é cultura. Entende? Um encontro na família, sei lá. Vamos tentar toda semana fazer uma mesa, bater um papinho, família. Ah, não quero. Não, mas então vamos insistir. Ali está construindo uma cultura de paz no seio familiar. Porque a coisa começa na família. Depois vai para a escola, vai para o trabalho e assim sucessivamente. E a gente vai ampliando o nosso círculo de capacidade de convivência. Porque a paz, ela é uma pedagogia da convivência. Conviver o tempo todo, comigo, com o outro, com a natureza, né? E aqui, ó, a paz planetária, ela acontece por ações em conjunto a partir do desenvolvimento sustentável, pela proteção planetária, pela consciência de que somos natureza, pelo seu manuseio respeitoso e amoroso. Todo mundo aqui é natureza. A natureza não está lá, gente, aqui. Então eu preciso ter essa consciência. Eu não posso cortar uma árvore de qualquer jeito, né? Não posso fazer um condomínio de qualquer jeito. Eu preciso pensar na estrutura de como a gente vai fazer. E amar essa natureza. Deixa eu passar aqui, que senão eu não vou chegar lá. A paz intrapessoal, então já falei que é a paz interna. Qual é o seu caminho? Já abordei algumas coisas. O autoconhecimento, o autoamor, ter mais consciência de quem se é e sustentar seus valores inegociáveis. Aí se eu pergunto, qual é o seu valor inegociável? Quer dizer, eu tenho vários. Por exemplo, a minha dignidade. Eu não vou negociar minha dignidade com ninguém. O meu caráter, a minha honestidade, eu não vou negociar com ninguém. Isso é negociável.
Uma vez eu vivi uma situação que eu fui receber um dinheiro de uma pessoa, e aí eu fui devolver, né, pagar a pessoa. Aí a pessoa falou assim, nossa, você é muito, nossa, que é, hoje em dia, né? Eu falei, mas hoje em dia o quê? De que eu não ia te devolver todo o seu dinheiro? Não, meu caro, isso é inegociável, isso é um valor. Eu devolvo 10 centavos de troco se vier um troco a mais, porque esse dinheiro não é meu. Não é, gente? É nas simples coisas que a coisa começa. Outra questão aqui do paz intrapessoal. Perceber seus sentimentos e acolhê-los. Conhecer seus afetos ativos. Sentir e saber o que o faz feliz. E com isso sentir essa paz interna. Essa questão aqui dos afetos ativos é muito maravilhosa. É quando você faz algo para você que te nutre, é só seu, sabe? Ai, eu adoro tomar um café na padaria, não é? Não é gostoso? Isso é um afeto ativo, porque isso te faz bem, isso te nutre, isso te acolhe. Ah, eu gosto de caminhar pelo sol. Eu adoro ir no Parque da Ladinha, sabe? Quando eu vou caminhar. Eu volto renovada. Isso é um afeto ativo. Então, depois em casa, vocês vão fazer uma tarefa de casa. Depois vocês trazem para o povo corrige. Vocês vão escrever quais são os meus afetos ativos. O que me faz, que eu gosto, que me faz feliz. Daqui a pouco nós vamos dançar, que o Glauco vai tocar, né? Ele é maravilhoso. Então, olha que delícia. Ah, eu gosto de dançar. Então, vamos dançar. Isso faz com que a gente sinta uma paz interna, tá bom? A paz interpessoal ou a paz relacional, eu e o outro, é isso que eu também já comentei. Aprender a conviver de forma pacífica e coerente. Essa palavra aqui, ó, é fundamental. Porque eu acredito que aonde vocês encontrarem comigo, eu vou ter uma coerência de atitude. Se eu falo, eu preciso estar vivendo, preciso estar fazendo, não é? Porque senão as palavras, como disse Jesus, fica solta, ela não tem um sentido, obrigada, né? Não se sustenta. Essa paz interpessoal, gente, aqui que os meus estudos lá na universidade se concentram mais, que é o desenvolvimento dos valores fundamentais que sustentam a vida, o respeito, os direitos humanos, a dignidade, a justiça social e uma democracia forte. Então, que eu não vou tratar disso aqui hoje, porque isso aqui entra mais no campo acadêmico, esses são os valores que sustentam essa paz interpessoal, a paz que a gente tenta, vamos dizer assim, fazer com que essas guerras e essa violência em massa terminam. Os direitos humanos, nossa, meu Deus, isso aqui tinha que estar na ponta da língua de todo mundo. São 30 artigos que nós devíamos saber todos eles de cor. Os direitos humanos é fundamental para valorizar a vida, porque existe uma ética universal que a vida é uma só para todos e todas. A vida. Agora, cada um de nós aqui é um ser diferente, mas nós carregamos a mesma vida. Concorda? A minha vida não veio de Marte. Ela veio da mesma via que veio a vida aqui de todo mundo. Então, quando uma pessoa mata a outra, ela está matando a vida também em si. Não é porque hoje eu pensei, né? Mataram militares e estão matando civis. Caramba, militares e civis, a vida é a mesma. Não é, gente? Meu Deus, olha,
Entender que o conflito é natural à vida humana, a maneira como cuida sua resolução sem violência é que constrói a paz. E uma educação que acolhe, que manifesta o amor, escuta o diálogo, comunica sem violência. Não sei se o povo já trouxe aqui, ou se vocês já ouviram falar, existe a comunicação não violenta. Né? Já veio alguém aqui falar sobre isso? Ah, o Renato? Então, a comunicação violenta, a comunicação não violenta é um caminho maravilhoso para a construção da paz. Como que tem várias etapas, né? Eu não vou tratar disso porque isso não é muito, eu conheço, mas eu não tenho propriedade para falar com segurança. Bom, e aí vem a paz planetária ou ecológica, que em primeiro lugar é a natureza, os seres vivos, o cosmos e eu. Porque antes estava tudo invertido. Eu, natureza, o ser humano. Não. Primeiro vem a natureza, todos os seres vivos, o cosmos como um todo, e nós viemos aqui, os bonitos, que achando que teve a bola toda, né? E nós precisamos respeitar as leis da natureza, cuidados permanentes com a vida terrestre, redução do consumo, consumimos sem necessidade. Tô triste. Aqui o grupo é mais feminino, né? Que lindo, né? E existem estudos também, gente, que eu não coloquei ali, que lá na universidade, né, a gente estuda que a paz, ela virá mais pelo caminho feminino. Não tem outro jeito. É nós, as mulheres, esses seres assim maravilhosos, que vamos realmente tocar em um barco da paz. Tem esses estudos maravilhosos. Desenvolvimento com equilíbrio, sustentabilidade, espiritualidade viva. Essa redução do consumo, eu estava falando, às vezes a mulher, está triste, aí o que ela vai fazer? Vou comprar um sapato. Vou comprar um sapato. Acho que a primeira coisa que a mulher fez é comprar sapato. Fala que eu não estou falando a verdade. Estou falando a verdade, gente? Estou. Eu sou mulher, eu sei como é que é isso. Mas eu sou muito assim, muito tranquila com isso, porque eu sei que a saciedade de uma determinada falta que eu posso sentir não está na compra do sapato. Na hora é uma delícia, né? Mas chega em casa, põe a caixinha de sapato lá, daqui a pouco nem lembra do sapato. É verdade? Tá vendo? Então, como é que é? Como diz o outro, como é que é? O problema continua. E pode ter aumentado, né, amigo? Porque você ainda pode fazer uma dívida que às vezes você não pode nem pagar. Só um minutinho, gente. Oi, querida. Sim. Ai, olha, eu acho que não, que eu acho que elas vão estar sempre de sobreaviso, né, de atenção. Deve ser muito difícil você ir para um país onde você não sabe se você vai ter uma noite de sono tranquila, né, amiga? Eu acho que o que acontece? O estresse dessas pessoas, a gente aqui tem um estresse muito grande. Ele fica num alto nível. Agora, eu acho que um pouco menos, não tão igual a um país que está vivendo uma guerra dessas naturezas, mas a desigualdade social, a falta de emprego, falta de trabalho, o medo, né, que a gente carrega lá do que eu vou comer amanhã, isso também gera um grau de estresse muito grande. E aí a gente precisa repensar também os valores do nosso país, de como a gente melhorar isso. Né? Isso aí é... E
Importantíssimo. Bom, então já estou quase indo para os finalmente. Alimentar os caminhos para a paz. Então, como eu chamei essa nosso bate-papo aqui de caminhos para a paz, como que a gente vai alimentar então esses caminhos? Amorosidade para consigo, para com outra natureza. Meus queridos e minhas queridas, sejamos amorosos com a gente. Não pega um chicotinho e fica batendo, mas eu não dei nada, né? Não sirvo para nada mesmo, meu Deus, faço tudo errado, sou um fracasso nessa vida. Isso são chicotes, sabe? E nós somos seres divinos, né? Seres de amor, então a gente precisa amar. Pera lá, nossa, eu estou sendo muito maldosa comigo, maldoso comigo. Deixa eu ter aqui uma compaixão, uma gentileza. Alguém falou aqui uma qualidade da gentileza? Ser gentil para comigo. Está doendo, eu posso compartilhar com uma amiga, um problema. Ser gentil, né? Respeita quem se é e ao outro. Então, eu preciso me respeitar e preciso respeitar o outro como ele é. Não é fácil, né? Porque a gente quer que o outro mude para encaixar nossos moldes. E aí não vai dar certo. Ter o gosto pela alegria. Acho que é por isso que o Paul também pensou, depois da palestra, a gente dançar. Porque a alegria é uma das maiores naturezas nossas. Só o ser humano sorri, que tem essa capacidade. E a alegria, ela é como o sol, ilumina tudo. E ela espanta, porque se a gente se afunda na tristeza... Agora, só vou abrir um parênteses e fechar. Quando eu falei aqui... foi no outro slide. Acolher o que se sente é importante. Se eu estou triste, estou vivendo uma situação delicada, eu preciso acolher os meus sentimentos. Porém, eu acolho e vou tentar sair disso da melhor forma e buscar a minha alegria. O movimento de vocês virem aqui toda segunda-feira denota que vocês são pessoas que têm uma capacidade infinita, maravilhosa. Porque vocês estão buscando continuadamente o gosto da alegria e de amar a vida. Eu tenho uma máxima comigo que eu carrego assim: a vida gosta de quem gosta dela. Ela sabe, mesmo aquela menininha lá passando o desafio, ela continua seguindo em frente. Disponibilidade à mudança. Você consegue mudar? Tem coragem de mudar? Ou você é aquela pessoa que não pode alterar nada na sua vida? Recusa ao fatalismo. O que é isso? Não tem jeito. Nasci assim, vou morrer assim. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu falei aqui no iniciozinho, se eu fosse olhar a Brasilpa, lá do Vitorino Braga, ela não tinha saído lá da casa número 5. E eu não tinha conhecido muita coisa do mundo que eu conheço hoje. Aquela menina que sonhou que ia andar de avião, eu já perdi as contas de tantos aviões que eu já entrei, de tantos países que eu conheço. Ah, porque você ficou rica. Foram buscas, foram oportunidades também. Aproveitar. É o momento. Aproveitar, não é, amiga? Isso. Então, olha, recusa seu fatalismo. Abertura para o novo, conectar com a força da vida e da esperança, cultivar a espiritualidade e ter um propósito de vida. Qual o seu propósito hoje, né? Já aposentei, já trabalhei, e hoje? Hoje eu cultivo planta. Lá no meu quintal, que delícia, é o seu propósito. Você vai ter as plantas mais lindas. Mas ninguém está vendo, mas ninguém tem que ver mesmo, não. É você, é com você. Se quiser convidar suas amigas para ver suas plantinhas, top. Mas a gente sentir plena com isso aqui.
planeta Terra é a nossa casa. Ah, gente, eu escrevi cada. Desculpa, aquela casa. A nossa casa comum. Construir cultura de paz e não ser a favor da cultura de violência. Tá bem? E 4 palavras fundamentais das relações humanas para mudar de paz, sair da violência para ir para a paz. Olhar, ouvir, falar, sentir. Olhar com a qualidade do olhar para um e o outro, um olhar inclusivo. Ouvir com atenção e entrega, ser sensível à comunicação. Às vezes a pessoa está falando com a gente e a gente não está ouvindo nada. Quando ela acaba de falar, a gente vira e fala assim, mas e eu, banana? Você não ouviu o teu amigo, a tua amiga. Você só está querendo ser ouvida, escutada, né? Então, ouvir, sabe o professor Rubem Alves, né? Ele já é falecido? Ele falava assim, tem tantos cursos de oratória, não tem? Eu fiz curso de oratória lá atrás, mas a gente precisava fazer um curso de escutatória. Aprender a ouvir. Então tem um texto lindo do Rubem Alves sobre escutatória. Falar. Sinto, penso e falo. Ou eu falo, depois que eu penso, depois que eu sinto. ou eu apenas reajo. Ou falo muito, sem parar. Minha Nossa Senhora. A pessoa nem respira. Fala, né? A pessoa reativa, né, é um problema que a gente precisa controlar, né? Qualquer coisa explode por causa da cultura da violência. Ela é criada, às vezes, num ambiente muito violento, né, gente? Infelizmente, às vezes, as famílias estão muito violentas. A escola é muito violenta. Eu fui professora há tantos anos e quando eu fui passar da aula, eu fiz uma promessa, sabe? Eu fiz uma promessa que eu ia fazer com meus alunos, né? Esse verbo é ruim, tudo diferente que fizeram comigo, porque eu fui extremamente massacrada na escola, sofri muitos bullying, hoje chama bullying, né? E eu falei que eu ia fazer muito diferente. Então, procurei levar uma outra concepção pedagógica para a sala de aula. E meus alunos amavam ser meus alunos, né? Eu fico muito feliz com isso. Tem alunos e alunas até hoje, meus amigos, são meus amigos hoje. Tanto do primário quanto da universidade, porque depois eu fui dar aula também para o curso superior. Então, eu fui tentar fazer diferente que fizeram comigo. Eu errei? Com certeza. Mas acho que eu acertei em 80%. Os 20% eu estou perdoada. 5 minutos? Ok, obrigada. Então, sentir, tá? Eu criei aqui, eu criei essa mandala. Opa! Essa mandala, eu desenvolvi essa mandala, ela está dentro da minha tese de doutorado. Vocês estão vendo aí pela primeira vez, hein? Essa mandala, eu coloquei aqui no centro dela a palavra pazear. Porque paz também é um verbo. Sabia que existe esse verbo? Eu pazeio, tu pazeias, ele pazeia. Nós pazeamos, outros pazeados, eles paseiam. É um verbo. É um verbo. Tem professora de português aqui? Pois é, tá vendo? Por isso que é bom, tá vendo? Aí eu criei essa mandala. Cada pétala é uma dimensão para os estudos da educação para a paz. Então, olha, pesquisa para a paz, que é essa que eu faço, não violência, estudos dos conflitos, democracia, educação em valores humanos, educação para o desarmamento.
educação planetária e assim por diante. Eu achei que ficou bonito. Aí aqui no campo maior é o maior que é a cultura de paz, o campo menor é o que está envolvendo a educação para a paz. Vocês acharam que ficou bom? Ah, obrigada. Ficou bem bonita essa mandala, né, gente? Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês para ir já no finalmente. É possível semear a paz? Sim. E aí eu pergunto para vocês, ó, já que eu voltei aqui, coloquei o verbo pasear, para a gente já fechar, eu vou perguntar para vocês, depois dessas coisinhas todas que eu trouxe aqui, qual é o seu verbo? Pasear. Qual é o seu verbo hoje? Depois que a gente conversou, respira aí um pouquinho e pensa, porque verbo é ação. Eu agora estou usando o verbo falar. Andar, estou andando aqui também e tal. Daqui a pouco vai ter o verbo cantar. Dançar. Olha só, não? Então, gente, para hoje, para vocês levarem para casa, qual é o seu verbo? Cuidar. Outro. Libertar. Cantar. Partilhar. Conviver. Respeitar. Semear. Ouvir. Então, olha, cada um vai escolher um verbo aí e vai cuidar dele. Tá bom? O meu vai continuar sendo basear. Quem quiser colar, tudo bem. E eu me comprometo a... Oh, ótimo! Eu me comprometo a... ter paciência. Então, o que vocês se comprometerem vão ter que fazer, hein, gente? Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Nossa, esse povo aqui é bom, hein? Então, minha gente, é isso. Olha, eu agradeço a presença de todos, por terem me ouvido aqui nesse papo tão gostoso. E aqui eu deixo que cultura de paz só se faz com educação para a paz. Muito obrigada. Esse aqui é o meu Instagram, tá simplesinho, mas a gente tá lá construindo, tá bom? E torçam por mim para que eu finalize esse estudo e possa semear mais aí cultura de paz por aí. Muito obrigada, Deus oriente e proteja a todos e obrigada por terem me ouvido.